coisa. Agora a gente quer ver na prática, né? Fazer uma conversa aqui pro Zican dizer pra gente o que ele acha importante. E a gente vai fazer algumas posições aqui junto com a Ju, tá, Ju? Então a gente vai pedir pra você fazer primeira posição de frente ali pro Zican. Isso. Só na primeira posição mesmo. A posição parada. Primeira, Zican, o que você consegue identificar aí nos pés, joelho e alinhamento da Ju? Pois bem, nessa posição a gente colocou um pouquinho aqui inclinado para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Vamos ver como é que vocês percebam como é que é diferente aqui. A primeira preocupação que a gente tem que ter é como é que está o alinhamento desse arco do pé. Ela pode estar com o arco do pé desabado, e esse arco, quando está desabado, ele altera o posicionamento do joelho e do quadril. Olha o quanto que ela jogou o quadril dela todo para frente, na medida em que esse arco está todo desabado aqui. Eu vou corrigir aqui o arco, olha como é que vai ocorrer daqui para cima. Né? Ao jogar o arco para cima, ela já vai e se posiciona melhor lá para trás. Então a primeira preocupação que a gente tem que ter é como está esse alinhamento. Se o arco do pé está desabado para dentro, ou se realmente a gente consegue construir uma linha reta entre o tornozelo, o meio do pé e o segundo dedo. Se eu estou com ele bem alinhado aqui, fazendo força para subir essa parte interna do pé, está correto. Até porque essa posição é a pisada, né? A gente vai usá-la para toda a aula e depois para dançar também. Agora, aproveitando a primeira posição, Ju, já que o Zican está falando da caída para frente, a gente vai fazer um grand plié, que é onde os alunos cometem muito tombam muito para frente no meio do grand plié. Então, vamos lá. Primeira, alonga e grand plié, descendo. Agora você vai ficar aí paradinho um pouco. Isso. Qual é a preocupação que a gente tem que ter aqui? Olha para o seu aluno e você, bailarino, perceba no seu corpo como está o alinhamento do seu joelho com o seu pé. Quer ver? Vamos observar isso. Vamos lá em cima de novo. O que a gente precisa ter a ideia? Se eu consigo ter uma boa rotação externa do quadril, afinal de contas o andeor é aqui em cima do quadril, ele não é no joelho e muito menos no pé. Se eu tenho uma boa rotação externa, eu preciso ter, na medida em que eu vou fazendo o plié, um bom alinhamento entre esse joelho e o pé. Reparem como, no grand plié, o joelho está acompanhando o posicionamento do pé dela. O que eu não posso ter é, num grand plié, vamos forçar errado aqui agora, né? Ela vir com esse joelho à frente do pé. Se esse joelho está aqui na frente, eu já estou, além de produzir um desalinhamento que esteticamente vai ficar ruim, eu estou forçando muito os ligamentos mediais desse joelho. Então um erro grande que é feito, e é feito por quê? Porque lá no começo, como a Amanda bem disse, só na posição de ficar apoiado normal, já está apoiado com ele todo desabado para dentro. Se está apoiado com ele todo desabado, na hora que vai fazer o plié, o joelho vai estar num lado e o pé está no outro lá atrás. Então, se eu estou preocupado com esse meu arco estar lá para trás, eu consigo alinhar joelho com o tornozelo numa boa. Zica, outra coisa também que eu percebo muito nos alunos, durante o grand plié, tem a questão do joelho tombar para frente, mas também tem uma questão, quando eles descem e precisam fazer aquela meia ponta baixa, eles viram a meia ponta anterior lá embaixo. Sim. Então, ela faz o grand plié e elas fazem isso daqui. Joga ele aqui para frente. Isso, joga. Não é? Esse é um grande erro dado desde aquele lá no começo, porque ela construiu uma ideia de um apoio plantar, de um apoio do pé todo desabado para dentro. E aí qual é o grande perigo disso aqui? Se faz isso o tempo inteiro, ela está o tempo inteiro encurtando esse tendão aqui de trás do tornozelo. E aí ela não vai conseguir nem ter um bom grand plié, porque ela não está alinhada lá atrás onde ela deveria estar, ela está jogada aqui na frente. E se a gente pensar isso lá na frente, quando a gente falar de um salto, por exemplo, quem que dá força para você conseguir subir no salto? É o apoio do calcanhar.
Então o calcanhar apoiando consegue te fazer levantar. Se aqui no Grand Plié eu já estou fazendo com ele nessa posição errado, eu estou encurtando o tendão demais, e encurtando o tendão demais eu não vou conseguir ter potência de força lá na frente. Eu acho que isso então é como você falou de querer rodar o pé ao invés de querer rodar a virilha, né? Que elas descem o Grand Plié, quando chegam lá embaixo empurram os calcanhares para frente. E o Zican tá mostrando pra gente aqui que é justamente o contrário, que tem que haver o alinhamento e o andeor vindo da virilha também. Vamos lembrar que se não tem um bom andeor, é melhor que faça tudo correto e tudo alinhado numa amplitude menor do que forçar o andeor e desalinhar tudo dali para baixo. Como isso é um processo de construção e a gente não tem a menor ideia se todas vão conseguir chegar a um grande alinhamento, é melhor que faça desde o começo tudo alinhado certinho e vamos progredindo aos poucos, do que já forçar um posicionamento errado e dali para baixo ficar tudo desalinhado. Aí certamente não vai compensar. Então agora, já que a gente fez uma posição de apoio nas duas pernas, a gente vai deixar uma perna só na base e fazer um dégagé ao lado, por exemplo. Dégagé, e essa perna a gente vai subir, en l'air. Como que a gente precisa manter essa base? Né? Olha a preocupação aqui de novo. Por mais que eu tenha um movimento diferente ocorrendo lá naquela perna, essa aqui está exatamente no mesmo posicionamento do que a gente conversou antes. Para tentar aumentar o andeor daquela perna lá, qual é a fuga que normalmente se faz? Desaba esse pé para frente. Então, para tentar aumentar o andeor da perna que está fora do apoio, normalmente se transfere o peso à frente. E ao transferir esse peso à frente, se ele estiver com o arco todo desabado, olha a dor e a lesão aqui no ligamento colateral medial desse joelho. Então volta tudo, mesmo que não tenha o andeor inteiro lá, faz dentro da amplitude que tiver e aos poucos vai se construindo, mas com um arco bem calçado, um arco bem aberto e alinhado com o joelho. Sobretudo no plié, né? Sobretudo que é no plié, onde exatamente. Existe a maior propensão em tombar para frente. Desabar e jogar esse arco todo aqui na frente. Né? Agora eu acho que a gente pode fazer uma quinta posição na meia ponta, que também é muito comum. Vamos lembrar lá de novo, e aqui dá para ver bem, né, a frente do pé. Se aquele pé lá no começo foi construído um pé com um arco desabado, o que vai acontecer nessa meia ponta? Ela está desabada aqui para dentro. Né? E aí se a gente pensar, é até difícil fazer, né? Só que infelizmente para alguns isso é muito mais fácil fazer errado do que fazer o correto. Né? Qual é o grande problema aqui? Se eu fiz um arco todo desabado para o arco medial e que vai transferir esse peso então todo aqui para dentro, onde que eu estou transferindo todo o peso corporal? Em cima do primeiro dedo, em cima lá do joanete. Guarda essa informação aí. Por que será que esse joanete vai ser formado? Ah, é uma herança genética. Mentira. Não é por aí. Porque errei a técnica. Porque eu estou transferindo peso no primeiro dedo. Onde a gente sabe, todos os professores falam o tempo inteiro. Centro de descarga de peso corporal tem que dar entre segundo e terceiro dedo. Se eu tenho que estar com ele no meio do pé, o meu arco tem que estar no meio do pé e não com esse arco desabado. O arco só desabou porque eu não formei o arco correto anteriormente ali. E lembra que no nosso bate-papo a gente estava conversando que esse arco não cai de uma hora para outra no corpo do bailarino. Isso é produzido ao longo dos anos através de trabalho de força. Então, se é um bailarino que não anda descalço, que não anda em terreno irregular, que não anda na areia, que não anda na grama, está o tempo inteiro calçado, num sapato duro, em cima de um solo duro, como vai formar arco? Não tem a menor possibilidade de formar esse arco. Então, lá nas primeiras idades do balé, aquela professora do baby class tem que estar fazendo o quê? Estimulando esse arco. Então, o que eu preciso fazer com a menina do baby class? Colocar ela para pular, para saltar em cima de terrenos irregulares.
andar em cima do rolinho de macarrão, né? Fazer com que esse arco seja construído e que é construído através de um trabalho de força. Se ela tem força para formar o arco, ela vai ter força para controlar esse pé e esse pé não estar desabado, e vai ter força para aquela meia ponta não ficar uma ponta desabada e ficar uma ponta alinhada com o meio de pé, então. E eu acho que a última, pelo menos na meia ponta, para de repente depois a gente já pensar em colocar a ponta, é na meia ponta, mas com uma base só. Que Sim. É basicamente tudo que você já explicou, mas eu acho que vale a pena a gente mostrar também. Faz uma meia ponta na quinta, Ju. Isso, agora puxa um retire assim. Pois é. Olha aqui de novo, né? Onde tem que estar a estabilidade? Vamos fazer o contrário? Vamos fazer com a outra perna, que acho que vai ficar mais fácil. Muito bem. O que a gente precisa olhar aqui? Tirei um dos apoios, obviamente tornei esse segmento mais instável. A prancha de apoio está uma prancha menor. Logo, a instabilidade produzida nesse tornozelo é maior. Consequentemente, eu tenho que ter mais força para conseguir me estabilizar nessa posição. Tendo que ter mais força para alinhar médio pé e tornozelo entre segundo e terceiro dedo e não desabar acima do primeiro dedo. Se desabou em cima do primeiro dedo, está produzindo uma descarga de peso errada. Pode descansar um pouquinho. Já repararam que algumas bailarinas, alguns de seus alunos, ou você mesmo, está fazendo aula e percebe que a sua sapatilha de meia ponta mesmo, você nem se aponta, começa a ficar torta? Uma parte da frente do pé vai para um lado, a parte de trás está indo para o outro lado. O que você está fazendo com essa... A sapatilha é reta. O que está ocorrendo para ela estar ficando tão torta? O seu apoio está torto. E na medida que o seu apoio está torto, você está desalinhando todo o seu apoio de tornozelo e de pé e, consequentemente, isso vai te trazer problema. Aquela dorzinha no tornozelo, aquela dorzinha no joelho, não vem do nada. Ela é produzida por uma falta de alinhamento que começou lá no Baby Class e que começou a ser necessária desde o primeiro passo de uma aula de balé. Do primeiro passo ao último, a gente tem que estar preocupado com esse alinhamento. Eu acho que agora a gente pode pensar em colocar as sapatilhas de pontas, né? Agora Maravilha. devidamente preparadas, né? Pela tão ansiosa sapatilha de ponta que nós falamos. Acho que a gente pode começar fazendo relevejo na primeira mesmo. E vamos lembrar, para ver o relevé, a gente tem que pensar que tem uma passada para chegar no relevé. Ele não ocorre somente em sair da posição plana e ficar em cima da sapatilha de ponta, né? Eu tenho uma passagem para executar esse movimento. E é essa passagem a grande preocupação nossa, né? Vamos lá, com o apoio embaixo, isso. Quando ela vai subir, ela tem que ter a ideia de onde ela quer chegar. Então, quem tem que pensar onde vai este tornozelo é trazer ele aqui para frente. Porque se eu penso uma ida do tornozelo em que ele desaba naquele arco que a gente está conversando anterior, todo para frente, eu começo a construir uma posição de ponta errada. Em cima aqui, ó, toda do primeiro dedo, assim como a gente falou lá da meia ponta, né? Então, para fazer um relevé correto, eu tenho que ter um arco. Olha de novo a ideia do arco está levantada aqui. Se eu tenho um bom arco, na hora que levantar, vamos levantar lá certinho, o relevé passou por onde? Pelo meio do pé. E ao passar no meio do pé, ela chega em cima de uma ponta no meio do pé e não na ponta em cima do primeiro dedo. Então tudo aquilo que foi construído lá desde o começo, de ter um bom arco, é que vai te dar a possibilidade de subir de fato na sapatilha de ponta em cima do meio da ponta e não em cima do primeiro dedo. Né? Vindo do demi-plié, já pensando desde o demi-plié para chegar no relevé, né? Você faz demi-plié com a correção já que o Zican havia dado e já sobe o relevé empurrando. Exatamente. Correto. Né? A ideia é isso aqui, elevar essa parte da frente do tornozelo toda lá para cima. Só que para levar isso lá para cima, eu tenho que ter a ideia de que eu estou alinhado com o meio do pé. Se eu levo lá para cima com o meio do pé aqui desalinhado todo para frente, eu vou construir um apoio sobre a ponta errado, né? Um
apoio sobre a ponta que está todo em cima do primeiro dedo, que leva esse joelho todo desabado para frente, que leva esse quadril todo para frente e que aumenta a lordose lombar. Então eu estou criando uma sobrecarga nessa bailarina à toa, né? Então se ela não consegue subir na ponta, passando lá pelo meio do pé, não adianta eu estar subindo na ponta. E por isso que é tão importante a gente pensar, será que está no momento de usar a sapatilha de ponta? Será que teve força suficiente para produzir essa passagem e chegar ao meio? Sapatilha de ponta não é um adereço que eu vou ali na loja e compro pura e simplesmente. Ela é um instrumento de trabalho do bailarino. Sim. E por conta disso eu preciso ter uma maturidade para conseguir chegar ao alinhamento que eu preciso sobre a sapatilha de ponta. Vamos fazer a mesma coisa numa perna só, demi-plie na quinta, relevé, passé. Olha lá, de novo, olha como é que fica tudo bonito, né? Esse quadril aberto em NDO, esse quadril alinhado com o meio do joelho alinhado com o meio do pé alinhado com o meio dos dedos, né? Então se eu tenho um bom trabalho de um arco que está levantando bem esse arco do meio do pé, do médio pé, eu consigo ter um bom alinhamento entre todas essas estruturas. Quadril, joelho, tornozelo, peito do pé e o meio dos dedos. Aqui estaria ótimo. Só que o que pode ocorrer com a bailarina? Pode cansar. E aí, na medida em que ela começa a cansar, qual é a estratégia de fuga? Desabar. Então, o professor tem que estar atento. Será que a atividade que eu estou propondo para ela está além da capacidade física dela? De repente, ela pode fazer uma aula de ponta sim, mas de repente ela não pode ficar 2 horas fazendo ponta. De repente não dá conta de fazer a aula e depois fazer ensaio. Tudo isso tem que ser um amadurecimento. Percebeu que está na ponta e está desabando? Para. Não está no momento para executar tudo aquilo. Ou né? senão fica aquele pé que a gente chama de pé de periquito, né? Que não Exatamente. empurra o pé. E aí como é que faz? O pé fica errado, aí o joelho fica errado, e aí o posicionamento do quadril fica errado, aí tenta compensar toda essa lambança aqui embaixo, corrigindo lá em cima, jogando a barriga para frente e aumentando a lordose lombar. Tem uma dor na lombar e não sei de onde que ela vem. Claro que sabe, né? Todo esse processo está desalinhado. Lembre sempre que o bom alinhamento é dado por quê? Por 2 indicadores. O primeiro, pela flexibilidade. Então eu tenho que ter arco de movimento para chegar lá naquela mobilidade. E segundo, ter força para segurar aquele excesso de mobilidade. Se o bailarino fica forçando a amplitude de movimento o tempo inteiro e não faz nada para ganhar força, ele vai ter problema, porque ele tem mobilidade, mas não tem força. Se é um bailarino que tem muita força e que não tem mobilidade, também não vai conseguir chegar lá. Então esse ganho que o professor precisa construir ao longo do desenvolvimento do seu aluno está equilibrando isso? A quantidade de movimento que eu estou ganhando com ele está sendo proporcional à quantidade de força que ele está conseguindo produzir ao longo das minhas aulas? Não, de repente aquela aula está muito fraca. A bailarina às vezes fala muito isso, né? Aí eu faço uma aula que é uma aula fraca. O que significou aquela aula ser fraca? Ela não está conseguindo produzir um bom trabalho de força para aquele indivíduo. Isso é diferente. De repente a aula de fulano para um é boa Funciona. E para o outro não é boa, porque de repente ela está estimulando habilidades e potencialidades musculares que são diferentes, né? É óbvio que um padrão ouro que a gente gostaria é que os bailarinos fossem submetidos a aulas diferentes o tempo inteiro, né? Que não faça aula com o mesmo professor o tempo inteiro. Porque se ele está ali o mesmo com o professor, com os mesmos passos, com a mesma sequência, chega uma hora que aquilo se torna uma habilidade natural. É igual eu ir para a academia para tentar ficar mais forte, eu sempre pego o mesmo peso. 15 dias, um mês, aquele peso já não significa nada para mim, né? Se eu levo isso para dentro de uma aula, eu preciso pensar, será que eu como professor estou propondo atividades diferentes? Isso Será que eu estou propondo passos diferentes, sequências diferentes? Então, mesmo que seja o mesmo professor, o que ele está querendo naquele momento?
hoje eu quero uma aula mais ágil, hoje eu quero uma aula mais Exatamente. lenta, hoje eu quero movimentos com maiores amplitudes, hoje eu não quero amplitude, eu quero tudo aqui menor, mas que ele consiga controlar melhor aquele movimento. Na medida que a gente está flutuando e tendo essa variabilidade, eu consigo ter estímulo motor diferente, que vai potencializar em ganho de forças diferentes. Eu acho isso que você falou muito importante, porque eu, por exemplo, dou aulas para as mesmas turmas, né? Às vezes, muitas vezes na semana, né? E que a gente faça variações diferentes e se proponha a fazer combinações diferentes e pensar naquela aula, o que eu vou trabalhar nessa aula. Porque você não precisa trabalhar em todas as aulas a mesma coisa. Todas as habilidades. Até porque é quase impossível que em 1h30 você trabalhe tudo, parando, com correções e todos os dias. Então é bom que hoje eu vou dar aula de ponta, então eu vou focar, vou direcionar o trabalho mais para isso. Porque mesmo que seja o mesmo professor, você pode ser diferente, né? Você não precisa ser sempre igual. E uma coisa também que o Zican, eu estou pedindo para ela fazer algumas posições para o Zican intervir, né? Consertar e tudo. Mas lembrando que isso são posições, que se essas posições não estiverem bem feitas, imagina como seriam os movimentos, né? Porque um relevé passé, imagina como seria isso numa pirueta ou com sequências mais elaboradas. Se as posições não estiverem corretas, ela não vai fazer nenhum movimento correto, né? Mas que nos movimentos, ainda mais esses que geralmente a gente tem mais medo no balé, por exemplo, uma pirueta, normalmente a gente não vai fazer aquele passê mais limpo, fechadinho, aberto. Né? Às vezes a gente faz de repente, mais baixinho por causa do medo. Então acho que dá uma diferença nessa questão da qualidade em alguns momentos, né? Então acho que se a gente tem desde lá de trás, também, né? entra essa dificuldade. Por isso que aí é importante, assim, numa sequência de uma aula, lá o começo da barra, aquela barra está te preparando para algo que você vai fazer no centro, que está te preparando para uma atividade de uma sequência mais elaborada à frente. Então, se lá no momento da barra, onde eu estou com menos atividades, com destrezas a serem estimuladas menores, eu já estou me posicionando errado, consequentemente, todo o restante dali para frente vai estar errado. Então, aproveita o momento da barra, por exemplo, para ser um momento de você se colocar melhor, de você ver se os seus alinhamentos estão bacanas, para que na hora que for para o centro, você conseguir usar aquilo que você se preocupou durante uma barra. Se o bailarino tem essa consciência de que isso é uma progressão, e de que a gente estava comentando aqui um pouco antes, o quanto que isso tudo, por exemplo, pode significar maior ou menor possibilidade de lesão, por exemplo, numa queda de um salto. O bailarino faz um salto e vai aterrissar aquele salto. Dependendo da forma com que ele está colocando o pé no chão e apoiando, pode ser que ele coloque o pé no chão e desabe todo o arco para dentro. E aí aquele salto, né, que durante a subida não teve problema nenhum, na aterrissagem pode ser o elemento dele ter problema, né? Então, se eu pego um aluno que durante a aula ele sobe e sempre bate com muita força no chão, o que eu sei que está ocorrendo? Ele não está utilizando tudo aquilo que foi elaborado na barra. Ele não está utilizando o plié, por exemplo. Aquele plié lá do começo serve para ele ter a ideia de quando ele for aterrissar, ele está aterrissando com antepé, calcanhar, plié e volta. Então, toda essa estratégia de amortecimento que ele deveria ter utilizado, ele não está utilizando. E aí, se eu fico o tempo inteiro dando salto, impactando esse meu tornozelo, esse meu joelho, esse meu quadril, óbvio que o bailarino não salta uma vez por semana. E se tratando do salta salto, o uma impacto vez. é muito maior. Então, a quantidade de carga mecânica que eu estou colocando para essas articulações é tão maior porque eu não estou utilizando um princípio básico, que é o princípio do amortecimento. Que é o amortecimento que eu estou fazendo onde? Lá naquele plié que foi o começo da aula. Né? E que então, eu preciso ter esse somatório. E que na sapatilha de ponta acontece muito quando a gente pede os relevés, por exemplo, né? Que pode ser mesmo fouetté, um tournant, como pode ser relevé arabesque, porque o aluno ele não desce da ponta, ele bate o calcanhar no chão. Então, cada relevé é uma batida de calcanhar e não uma descida, como o Zican acabou de falar, né? Amortecendo.
esse impacto na sapatilha de ponta, eu acho que deve ser um fator muito importante de lesão, né? Muito danoso, e aí a gente vê, por que está faltando isso tudo? Porque está faltando força, né? E aí força não é pegar um TheraBand, por exemplo, e ficar alucinada lá, fazendo 200 mil movimentos no TheraBand. O que vai me dar força para este gestual específico é executar o gestual específico. Então eu tenho que estar preocupado é lá na aula, como é que eu estou pisando? Será que eu estou desabando meu tornozelo ou se eu estou controlando a descida do meu tornozelo para ele poder subir de novo? Isso gera um gasto energético maior? Claro. Isso precisa de força? Claro, né? E aí não é eu ficar o dia inteiro fazendo a mesma atividade. Lá no final do dia eu vou fadigar. O dia seguinte eu estou com minha musculatura mais fadigada para fazer a mesma atividade, eu vou acumulando fadiga. Ao final de um mês eu estou com dor. Ao final de um mês eu estou com uma lesão. Porque eu não consegui entender que aquele meu processo de amadurecimento, de fortalecimento, de crescimento, ele tem etapas a serem cumpridas e de repente eu não cheguei já naquela etapa. Eu preciso de etapas anteriores. E já que você falou essa questão de começar na barra, né, que o balé vem toda aquela sequência, para os alunos também entenderem que não adianta, isso já é mais uma dica mesmo para os alunos, que não adianta eles fazerem 10 aulas por dia se não tiver essa consciência, né? Claro que a gente cobra muito a repetição e que quanto mais aulas melhor, como você falou, a repetição do mesmo. Mas se essa repetição não vier acompanhada de uma consciência, o aluno vai repetir muitas vezes errado e além de viciar o corpo a fazer errado, ainda vai se machucar, a fadigar e machucar. O overuse, né, o excesso de uso, é um grande indicador de lesão do bailarino. Às vezes o bailarino faz tudo certo, mas ele faz tanto que ele se lesiona por esse tanto que ele está fazendo. Quando a gente fala, então, em indivíduos que estão em processo de formação, ainda não é um bailarino profissional, ele está no momento de formação, eu preciso respeitar esses tempos. Né? Para qualquer indivíduo, seja bailarino, seja um atleta, seja o que for, a gente fala o tempo inteiro. Eu preciso ter um tempo de repouso para aquela musculatura se acomodar àquela atividade e ela estar apta para uma nova atividade. Se eu vou emendando uma atividade na outra, eu vou lesionar esse músculo, vou fazer um estiramento muscular, vou fazer uma contratura muscular, porque no meu corpo está dando sinal. Olha, eu até faço, mas não estou dando conta, porque eu estou fazendo atividades demais. E aí também bate com o que a gente falou no outro bate-papo, da questão da ansiedade, porque tem alunos que eles gostam tanto de repetir, mas que eles não querem primeiro entender, né? Tá havendo uma correção, o professor tá ali dizendo como fazer, mas ele tá repetindo milhares de vezes o mesmo erro porque ele não para primeiro para eu vou tentar entender, processar para depois passar para o corpo. Eles têm aquela ansiedade de fazer e fazem muitas vezes errado, repetindo o mesmo erro. A gente sempre criticou tanto aquela frase que os mais antigos diziam o tempo inteiro, né? Bailarino não precisa pensar, bailarino tem que dançar. A gente criticava isso o tempo inteiro, né? Que absurdo! Né? E realmente é um extremo absurdo. Porque se ele não entendeu o que está ocorrendo, tanto de certo quanto de errado, ele vai ser um mero reprodutor de movimentos. E aí não adianta, né? Porque aí se ele é um reprodutor de movimentos, e se o movimento estava errado, ele vai continuar fazendo errado o tempo inteiro. Então ele precisa parar, pensar, entender, mas obviamente para que ele tenha uma boa compreensão, tem que ter alguém que dê uma boa informação. Não adianta eu corrigir algo que ou alguém não está percebendo, ou alguém não está conseguindo ter habilidade para me informar, ou alguém que realmente não tem nem a percepção do erro e nem a boa vontade de querer corrigir. E aí eu acho que um bom professor é aquele que tem que estar o tempo inteiro atento ao que está errado e se aquela informação que ele está passando correta está conseguindo chegar no indivíduo. Porque cada um vai chegar de uma forma diferente. Um pode chegar achando que é uma briga, outro pode chegar a informação achando que é um toque legal, outro pode chegar, poxa, a professora está falando isso para mim porque ela quer que eu melhore a minha performance mesmo. Para cada um essa informação pode chegar diferente. O que também é importante para os alunos, mas que isso é um processo, que eles confiem também no que o seu professor está falando, né? Já que ele escolheu aquele professor,
que ele confie, porque não entenda aquilo como uma perseguição e todo professor está ali, ainda mais alunos que escolhem o seu professor ou o seu ensaiador, seja lá o que for, que ele acredite naquilo, tenha confiança, porque muitas vezes também parece que o aluno não tem entendimento e outras que ele não querem ter, não querem acreditar naquilo que o professor está falando. Então, eu acho que como eu estou fazendo tá bom, funciona para mim e eu vou continuar fazendo dessa forma. Então é importante que haja também essa conexão entre o aluno e o professor, né? Então, professores e alunos, olhem a quantidade de dicas bacanas que a gente deu nesse vídeo. Cheguem na próxima aula, olhem para o seu aluno de uma forma diferente. Você, bailarino, se perceba de uma forma diferente e vê se há algo que precisa ser corrigido, vê se há algo que possa ser melhorado e se achar que tem algo ruim, procure a ajuda de alguém que tenha um bom entendimento, que tenha uma boa compreensão de como deve ser feito de uma maneira correta, para que esse balé, para que essa dança seja boa, seja prazerosa, que o aluno não tenha horror do balé, não quero mais fazer balé, nem porque isso professor. É muito ruim, porque o balé causa dor, porque o balé dá problema. As coisas quando são feitas de maneira errada, dão problema. Então, pode ser feito de uma maneira mais correta, a gente já tem informação suficiente de como se faz de uma maneira correta, então o que basta é a gente ter acesso a essas informações, a gente estudar, compreender a melhor forma de ser feita e praticar em cima daquilo que é correto, tanto o professor quanto o bailarino. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, cheio de conteúdo muito bacana para bailarinos e professores refletirem bastante aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e também de seguir a gente lá no Instagram. Deixe seu comentário aqui e gostaria muito de agradecer a presença da Amanda e do Zican. Muito obrigada por terem vindo, a gente amou vocês aqui. E é isso, né? Até o próximo vídeo.